O ar na província de Minas Gerais, em 1884, não se movia. Pesava. Era uma pressão densa e úmida, com cheiro de terra molhada e do minério de ferro que escorria das encostas das montanhas como ferrugem. No povoado de Vila do Príncipe, as sombras eram longas e irregulares, estendendo-se sobre o calçamento como os dedos de um gigante enterrado. Pedro estava sentado num canto da venda local, com as mãos calejadas em volta de um copo de cachaça cristalina. Era tropeiro, um homem que conduzia mulas pela traiçoeira Serra do Espinhaço, mas ultimamente, as trilhas estavam silenciosas. O comércio de café estava se deslocando para o litoral, e homens como Pedro estavam sendo deixados para trás na poeira da história. A porta da taverna rangeu ao abrir, deixando escapar uma lufada de ar fresco da montanha e um homem que parecia ter sido perseguido pelo próprio diabo. Vestia um casaco que outrora fora de veludo, mas agora estava manchado com a lama verde da mata fechada. Era Faustino. Carregava uma pasta de couro apertada contra o peito com uma intensidade quase obsessiva. Não comprou nada para beber. Caminhou direto para o centro do salão e perguntou, com uma voz rouca como pedra moída, por um guia que não tivesse medo do grotão. Um silêncio profundo tomou conta da sala. Os velhos que jogavam cartas pararam no meio do embaralhamento. O grotão, ou grande assoalho, era um lugar de pesadelo. Era um vale escondido atrás de uma cortina permanente de névoa, onde os exploradores portugueses do século anterior supostamente encontraram uma veia de ouro tão espessa que parecia as veias congeladas da terra. Mas ninguém jamais voltou do grotão com ouro, ou não voltaram de jeito nenhum, ou retornaram com a mente perturbada, falando de um corpo seco que guardava o tesouro. Pedro olhou para o copo vazio. Pensou nas dívidas crescentes e na fome que lhe corroía o estômago. Levantou-se, as esporas tilintando no assoalho. Disse a Faustino que o guiaria, mas que o preço seria metade do que encontrassem, mais uma moeda de ouro adiantada pelas mulas. Faustino concordou tão depressa que Pedro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Partiram ao amanhecer, antes mesmo do sol despontar por trás dos picos. A primeira semana da jornada foi um teste de resistência. Subiram os cumes ricos em ferro, onde o solo era vermelho sangue e o ar rarefeito. Pedro ia à frente com 3 mulas robustas, cujos cascos batiam contra o xisto solto. Atrás dele, Faustino cambaleava, com os olhos constantemente voltados para a linha das árvores. Era um homem possuído por uma visão singular. Cada vez que paravam para descansar, Faustino tirava um pedaço de pergaminho amassado do bolso do casaco. Era um mapa, ou pelo menos um esboço de um, desenhado com tinta sépia desbotada. Mostrava o sinuoso Rio das Mortes e uma configuração específica de 3 picos que pareciam as juntas de um punho cerrado. Estamos perto, Pedro, murmurava Faustino, passando os dedos pelas linhas até o papel ficar macio e desfiado. A riqueza dos antigos reis está na lama, só esperando uma mão ousada o suficiente para arrebatá-la. Pedro não se importava com reis. Ele se importava com o som do vento assobiando pelos cânions. Parecia a voz de uma mulher chamando um nome que ele não conseguia reconhecer. No 8º dia, eles deixaram os altos cumes e desceram para a bacia profunda. Essa foi a transição do mundo dos homens para o mundo dos antigos. As árvores ali eram diferentes. Seus troncos eram enormes, envoltos em figueiras estranguladoras que pareciam braços musculosos espremendo a vida da madeira. A luz tornou-se um verde doentio, filtrada por camadas de musgo e samambaias gigantes que não haviam mudado desde o início dos tempos. Ao entrarem naquela catedral verde, as mulas começaram a se comportar de maneira estranha. Paravam abruptamente, com as orelhas tremendo, recusando-se a se mover até que Pedro estalasse o chicote. Não estavam sentindo o cheiro de onças. Estavam sentindo o cheiro de algo mais antigo. A sanidade de Faustino começou a se esvair como seu casaco. Certa noite, enquanto o fogo crepitava contra a umidade, ele agarrou o braço de Pedro. Você ouviu isso?
sibilou Faustino. É apenas uma coruja orelhuda, respondeu Pedro, embora soubesse que não era. Não, sussurrou Faustino. É o Saci. Ele está nos seguindo desde a travessia do rio. Eu vi sua sombra. Uma única perna saltitando entre as samambaias. Ele quer o mapa. Ele quer nos levar para o pântano onde a caipora espera. Pedro mandou dormir, mas o próprio Pedro permaneceu acordado, com a mão no facão. Naquela noite, a floresta parecia respirar. As folhas não farfalhavam, suspiravam. Quando amanheceu, o acampamento estava um caos. Os sacos de comida tinham sido abertos, mas nada fora comido. Em vez disso, os feijões e a carne seca estavam dispostos em um círculo perfeito ao redor dos homens adormecidos. E as mulas? Suas crinas estavam trançadas em nós apertados e intrincados que desafiavam qualquer explicação lógica. Eles prosseguiram, impulsionados pela obsessão de Faustino e pelo orgulho de Pedro. Chegaram à base dos picos do Punho Cerrado. Ali, o mapa indicava uma entrada oculta, uma boca de pedra que engolia a luz. Encontraram-na atrás de uma cortina de cipós pendentes e uma cachoeira que corria prateada com minerais. Ao atravessarem a entrada, a temperatura caiu 20 graus. Estavam em um cânion estreito onde as paredes se elevavam a centenas de metros de cada lado, fechando a vista para o céu. Este era o grotão. No centro do vale, jaziam as ruínas de um antigo povoado. Era um lugar que o mapa chamava de Vila de Cinzas, a Cidade das Cinzas. Tinha sido construído por garimpeiros 100 anos antes, mas a floresta o havia reclamado. Casas de pedra estavam partidas ao meio pelas raízes das árvores. Uma pequena capela permanecia de pé com o telhado desabado. Uma estátua de pedra de um santo jazia de bruços na lama. E por toda parte, havia um brilho. Faustino soltou um grito abafado e caiu de joelhos. Começou a cavar a terra macia e escura com as unhas nuas. Arrancou um torrão de lama e, dentro dele, uma pepita de ouro do tamanho de uma noz brilhava na penumbra. Ele riu, uma risada aguda e histérica que ecoou pelas paredes do cânion. Ouro! Não é lenda. É o sangue da terra. Mas Pedro não se mexeu. Estava olhando para os esqueletos. Estavam por toda parte, emaranhados nas raízes, meio submersos no riacho, encostados nas paredes da capela em ruínas. Não eram os restos mortais de homens que morreram em combate. Eram os restos mortais de homens que morreram agarrados a objetos. Um esqueleto ainda tinha os dedos ossudos presos a uma pesada barra de ouro. Outro estava debruçado sobre uma pilha de moedas, o crânio inclinado para trás como num último grito silencioso. Devemos ir embora, Faustino, disse Pedro, com a voz trêmula. Pegue o que você tem nas mãos e vamos. Este lugar é uma armadilha. Ir embora? Faustino ergueu o olhar, o rosto sujo de lama negra e ganância. Eu nem vi a mina principal ainda. O mapa diz que o veio principal fica dentro da casa de contagem. Ele apontou para uma grande estrutura de pedra no fundo da clareira. Era o único edifício que permanecia praticamente intacto. A pesada porta, cravejada de ferro, estava entreaberta. Contrariando seu bom senso, Pedro seguiu. Sentiu como se estivesse entrando na boca de um predador. Dentro do escritório de contabilidade, o ar estava estagnado e cheirava a poeira antiga e algo metálico. No centro da sala, havia uma mesa maciça de mogno brasileiro. Sobre ela, livros-razão transformados em polpa cinzenta, e no centro da mesa, uma pilha de ouro tão vasta que parecia emitir luz própria. Era linda. Era hipnotizante. Até Pedro sentiu fascínio, a promessa de que nunca mais teria que trabalhar, de que poderia comprar os melhores cavalos da província, de que poderia ser rei. Então, a porta atrás deles bateu com força. Não havia vento para soprar. A luz que entrava pelas frestas do teto parecia diminuir. Do canto do quarto, uma sombra se desprendeu da parede. A princípio,
Pedro pensou que fosse uma tapeçaria esfarrapada, mas então ela se moveu. Era um homem, ou que um dia fora um homem. Era incrivelmente alto e magro, sua pele da cor de pergaminho seco, esticada tão firmemente sobre as costelas que o osso ameaçava romper. Este era o corpo seco. Os olhos da criatura não eram olhos de verdade, mas sim poços de luz âmbar cintilante. Não tinha cabelo, nem unhas. Apenas garras ósseas irregulares. Não respirava. Simplesmente existia em um estado de fome eterna e definhante. O ouro é meu, sussurrou uma voz rouca. Não vinha da boca da criatura. Parecia vibrar das próprias paredes de pedra. A terra não me quis. O céu não me quis. Então, fico com meus filhos amarelos. Faustino, cego pela sua cobiça pelo tesouro, não fugiu. Sacou uma pequena pistola do casaco e disparou. A bala de chumbo atingiu a criatura no peito, rasgando um buraco na pele seca. Não jorrou sangue. O corpo seco nem sequer se mexeu. Movimentava-se com um movimento aterrador e espasmódico, as suas articulações estalando como gravetos secos. Com um movimento rápido, a criatura estendeu a mão e agarrou a garganta de Faustino. Pedro assistiu horrorizado enquanto a vida parecia ser sugada de seu companheiro. Faustino não ficou azul, ficou cinza. Sua pele começou a enrugar e ressecar em segundos, como se a criatura estivesse bebendo a própria umidade de suas células. Pedro não esperou. Atirou a mochila na criatura e avançou em direção à porta. Chutou a madeira pesada, mas ela não se moveu. Olhou para cima e viu uma pequena janela acima da mesa de contagem. Subiu apressadamente na superfície de mogno, com as botas escorregando sobre as moedas de ouro. Podia ouvir a criatura deixando cair o corpo ressequido de Faustino no chão. Ele saltou em direção à janela, seus dedos agarrando-se à borda de pedra áspera. Atrás dele, sentiu uma mão fria e seca roçar seu calcanhar. Deu um chute violento, sentindo sua bota de couro rasgar. Arrastou-se pela abertura, caindo com força no chão lamacento lá fora. Ele não olhou para trás. Correu pelo grotão, pela boca de pedra, e de volta para o verde sufocante da floresta. Correu até sentir os pulmões cheios de cacos de vidro. Correu até o sol se pôr e a floresta ganhar vida com os sons da noite. Dessa vez, os sons eram diferentes. Ele ouviu a voz de Faustino. Pedro, espere por mim, eu tenho ouro. Mas a voz estava errada. Era aguda demais, oca demais. Era a floresta imitando o homem morto. Pedro não parou. Ele se guiava pelo instinto, pelas estrelas que conseguia ver através das clareiras entre as árvores e por um medo desesperado e primitivo. Ele chegou à vila de Vila do Príncipe 3 semanas depois. Era um fantasma. Suas roupas eram farrapos, seus pés estavam ensanguentados e seus cabelos, que antes eram negros como a asa de um corvo, agora estavam de um branco chocante, como a neve. Ele não contou a ninguém sobre o ouro. Não contou a ninguém sobre Faustino. Ele se mudou para uma pequena cabana isolada nos arredores da província, longe das montanhas e ainda mais longe das árvores. Tornou-se um homem de silêncio. Mas os moradores dizem que, todos os anos, no aniversário de seu retorno, Pedro tranca as portas e janelas. Dizem que é possível ouvi-lo gritar na escuridão, implorando alguém que leve o ouro de volta. E às vezes, viajantes que passam pela Serra do Espinhaço juram ver um homem de casaco esfarrapado vagando pelos altos cumes. Ele carrega uma sacola de couro que tilinta com som de metal, e pergunta a todos que encontra se sabem o caminho para o grotão. Mas se você olhar para os pés dele, verá que ele só tem uma bota, e seus olhos não passam de poços de luz âmbar cintilante. O ouro permanece onde sempre esteve, no coração do vale, guardado por aqueles que a terra se recusa a reter. Nas antigas histórias do Brasil, dizem que a ganância é um fogo que nunca se apaga, apenas espera por mais combustível. E a floresta está sempre crescendo, sempre à espera, e sempre, sempre faminta.